Como o torneio mais antigo do tênis quase faliu, mas conseguiu se recuperar e se tornar um dos maiores cases de marketing do século XXI. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai passar em detalhes tudo sobre o torneio de Wimbledon, que é o torneio de tênis feito na grama, e tudo o que aconteceu para ele conseguir se recuperar de uma quase falência e fazer uma estratégia de crescimento de negócio, crescimento de receita e principalmente um crescimento de autoridade de marca. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius Daúde e nesse canal eu faço análise de marketing e negócios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para ter mais análise de marketing e negócios, de cases, empresas, ou até, quem sabe, até sua empresa um dia pode ser analisada pelo canal. Wimbledon é um dos torneios mais tradicionais de tênis que é jogado na grama de Londres, no All England Club, mas poucos sabem, mas ele também é chamado de The Championships. Esse torneio é um dos torneios mais tradicionais de tênis, e uma coisa curiosa é que ele começou em 1877, então há muito tempo atrás ele existe, e ele é um dos torneios mais relevantes do mundo do tênis até hoje. Ele faz parte dos 4 Majors, né, que são os grandes torneios de tênis do ano: Roland Garros, Wimbledon, Australian Open, que está sendo agora no momento da gravação desse vídeo, e o US Open. O Wimbledon tem uma coisa muito peculiar, que até hoje eles trabalham com marketing mínimo, que é basicamente você ter poucos patrocinadores, mas marcas muito relevantes e premium que fazem parte ali de todo o alicerce de marcas associadas ao torneio. Um desses casos é a própria marca Rolex, que há mais de 50 anos patrocina o torneio, que é um dos principais patrocinadores. Tem pessoas até que associam Rolex a Wimbledon e o Wimbledon a Rolex. E aí você fica pensando, pô, um torneio lá em Londres, uma economia super pujante, marcas como Rolex, como que uma empresa assim pode ter problemas financeiros e quase chegar à falência ali no final da década de 90? E obviamente não é de uma hora para outra que uma empresa vai à falência. Enquanto a empresa está rodando, é difícil ali para os gestores identificarem que vai acontecer uma possível falência, senão todos evitariam que uma possível falência ocorresse. Mas por que será que aconteceu um tipo de caso assim com uma empresa tão estabelecida, com um torneio tão irreverente lá em Londres? No caso de Wimbledon, eles tinham ali uma receita dividida principalmente em venda de ingressos, patrocínios e as transmissões. Então, dentro dessa composição de receita, transmissões era algo super relevante para a receita desse tipo de negócio. E no final da década de 90 aconteceu algo super peculiar. Os cidadãos alemãos acompanhavam muito tênis e na época existiam, principalmente ali na década de 80, 2 atletas muito fortes na categoria, que era o Boris Becker e a Steffi Graf. E ali para a década de 90, ambos começaram já a partir para a aposentadoria, ter menos resultados, e toda essa parte desse público alemão que acompanhava de forma muito veemente todos os torneios parou de assistir. Então o próprio Wimbledon teve problema com direitos de transmissão dentro da Alemanha e eles passaram por ter uma linha de receita de negócio que praticamente parou de gerar dinheiro. Quando acontece esse tipo de coisa, basicamente você pode ter um rombo na empresa. Por quê? Se você tem uma margem baixa e você perde uma fonte de receita muito relevante para sua empresa, a tendência é você conseguir começar a operar no vermelho e obviamente ter prejuízo. E foi isso que aconteceu com as finanças da empresa. E a coisa mais curiosa é como o Wimbledon saiu desse problema financeiro. Não foi fazendo marketing melhor, não foi indo atrás de novos patrocínios, foi usando de um artifício financeiro para sair desse problema. Muitos marqueteiros poderiam pensar em, por exemplo, investir mais em branding, ou trazer novas marcas para patrocinar, ou colocar um monte de outdoor no evento, mas não. Eles pensaram numa estratégia diferente e eles utilizaram uma ferramenta financeira chamada debentures. Debentures são basicamente quando você faz um empréstimo para uma empresa e a empresa te paga juros sobre aquele dinheiro que você emprestou para ela. No caso de Wimbledon, eles fizeram diferente. Ao invés de pagar para as pessoas juros, até porque eles não teriam esse dinheiro, só iam ficar mais endividados, eles deram esse valor do empréstimo por ingressos do torneio pelos próximos 5 anos. Então eles venderam, por exemplo, cadeiras premium, né, cadeiras super sofisticadas dentro ali do complexo de Wimbledon por 5 anos para frente, para as pessoas conseguirem ali financiar aquela dívida que ela tinha. Então ela pegou todo esse interesse, toda essa vontade das pessoas de consumir o Wimbledon e vendeu ingressos pelos próximos 5 anos em troca pelo dinheiro das pessoas. E com isso ela conseguiu sair do vermelho ali e financiar as próximas estratégias, que foram justamente estratégias de marketing. Olha que curioso, o próximo pilar que eles trabalharam foi justamente o pilar de branding. Agora que eles tinham verba, que eles conseguiram financiar ali com os ingressos do futuro, eles decidiram investir mais em marketing dentro da estrutura de Wimbledon. Mesmo com toda a crise financeira, eles mantiveram as quadras limpas, com zero publicidade invasiva. Então você pode ver nas quadras de Wimbledon existe poucos detalhes ali, um logo da Rolex, um logo da IBM, toalhas da Polo Ralph Lauren, são coisas bem mais discretas, não é um marketing agressivo com campanhas de venda, como se fossem as bets que tem hoje em estádios de futebol. Continuar trabalhando com poucos patrocinadores, mas bons patrocinadores. Existem marcas que estão há dezenas de anos ali junto, como por exemplo a Ralph Lauren, como por exemplo a Rolex, a Slazenger e a Jaguar. Outra coisa super interessante que fortaleceu o brand de Wimbledon é que eles pegaram essa grana do financiamento e também investiram em toda a reforma dos complexos de Wimbledon. E o mais engraçado de tudo é que é um torneio super tradicional e toda essa reforma não foi baseada em trazer tecnologia e um design que transmite modernidade. Eles fizeram justamente ao contrário. Eles reformaram todo o complexo para parecer algo dos anos 40. Isso que o Milton Santos, geógrafo, fala sobre
modernizar, mudando a temporalidade, que é basicamente você conseguir fazer uma obra que consiga transportar você para o passado. Outra coisa que fizeram para trazer ainda mais essa questão de zero publicidade invasiva e também uma marca mais premium é que eles passaram a obrigar os jogadores não usar branco, mas usar um branco completo, onde você não pode nem usar detalhes em outras cores, detalhes azuis, vermelhos. Você só pode branco e branco. Editor, coloca na tela aqui uma foto do Federer em 2005 versus o Federer em 2017 para você ver o padrão de roupa que eles estavam exigindo dos jogadores para trazer ainda mais essa questão de marca, branding e sofisticação. E tudo isso colocando numa sala daí torna o evento tão premium que entra basicamente numa roda infinita, onde os atores e as celebridades querem estar lá, com David Beckham, Zendaya estão sempre aí nos eventos aparecendo, isso gera mais mídia para eles, e aí ele inspira os outros atores também e celebridades a participarem dos eventos, e fica uma roda infinita, onde as celebridades querem estar lá para trazer mais visibilidade para elas, e isso fomenta outras celebridades também para continuarem lá. E isso fomenta o evento a crescer mais, então as celebridades estão lá, isso faz crescer o evento crescendo, mais celebridades querem estar lá, e cada vez mais o evento tende a crescer com essa visibilidade orgânica. E aí que entra até o papel das redes sociais, de ver essas pessoas lá e fazer stories, fazer fotos, imagens, vídeos com essas pessoas. Você pega a própria Wimbledon agora recente, tinha várias fotos do David Beckham, do Leonardo DiCaprio, da Zendaya, todos participando ali dos eventos. E eles usam isso de forma super inteligente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, etc. E também na própria transmissão dos jogos. Falando sobre Instagram e redes sociais, o Wimbledon não parou aí no mundo na tecnologia. Eles não estão vivendo na tecnologia dos anos 40. Recentemente, em 2017, eles ainda firmaram uma parceria com a IBM para trazer tecnologias de inteligência artificial para analisar jogadas e estatísticas. Isso além pensando na marca Wimbledon, que faz muito sentido a se associar a uma marca bem tradicional como a IBM, também traz um pouco de frescor, de tecnologia para os torneios. Então um torneio que é tradicional, mas também tem tecnologias inovadoras como a inteligência artificial. Inclusive ano passado, 2025, foi implementado também nos torneios a Electric Call Lining, que é uma tecnologia que consegue basicamente fazer as chamadas do juiz das bolas que caem dentro ou fora da quadra através de uma plataforma que consegue medir ali onde a bola está caindo na quadra. De novo, trazendo um frescor de tecnologia para o torneio de Wimbledon. Indo mais para a parte de marketing, eles investiram muito forte em um quesito, que é quem vende o torneio não é só o Wimbledon, são os jogadores que estão lá e as celebridades. Então eles têm um foco absurdo dentro de todas as redes sociais de basicamente conseguir produzir conteúdo com a celebridade de tênis. Então se você abrir o Instagram na época de Wimbledon, você vai ver que basicamente são Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, a Sabalenka, a Iga, todos esses rostos do tênis aparecendo de forma frequente dentro do Instagram de Wimbledon. Então o foco dentro da rede social não é falar sobre o torneio em si, é sobre falar celebridades que estão lá, quais experiências eles estão tendo e trazer um tipo de conteúdo de entretenimento com essas celebridades que quem ama tênis adora acompanhar. Um caso super interessante foi a própria Iga Swiatek, que eles fizeram um vídeo com ela muito engraçado dela contando da receita favorita dela, que é basicamente comer macarrão com morango, e aí depois uma entrevistadora foi numa segunda entrevista, levou o prato pronto para ela experimentar, e ficou um vídeo super engraçado, essa dinâmica com uma jogadora que foi a número 1 do mundo. E para produzir conteúdos nas redes sociais não é simples. Eu imagino que eles montam uma equipe gigante de produção de conteúdo, porque se abrir o Instagram na época de torneio de Wimbledon, são pelo menos 100 posts por dia. É um negócio absurdo, é post pra caramba. Você rola o feed na época de Wimbledon, é tipo post a cada 2 minutos. Ou seja, eles não só, obviamente, produzem muito conteúdo, mas investem em ter uma estrutura super robusta de tirar fotos, edição de imagens, montar carrosséis, montar vídeos, editar vídeos e subir tudo nas redes sociais para aproveitar justamente o período de evento onde tem o maior hype no evento. E um ponto super interessante é também a conexão que eles fizeram com o fã e todos os produtos que existem dentro do universo Wimbledon. Então os bonés de Wimbledon é um produto muito tradicional, que todo mundo que vai lá e compra. Tem também os morangos, né, que são alimentos ali que estão super em época, em safra ali na época de Wimbledon. Então eles fazem também um prato super típico ali no torneio, que é morango com chantilly. E eles incentivam isso nas redes sociais para as pessoas irem lá consumir e também aproveitar isso. Então vira uma das marcas de Wimbledon, o morango com chantilly, que é um prato super famoso. E uma coisa curiosa que eu não falei até agora é que eu fui em Wimbledon. Ano passado eu estive no Wimbledon, só que eu não fui de qualquer jeito. Existe um modelo de você entrar em Wimbledon pagando muito pouco, que é enfrentando uma fila gigante chamada The Quill, que também virou um dos grandes símbolos de Wimbledon. Todo ano o Wimbledon separa alguns ingressos para serem vendidos para as pessoas que tiverem paciência para esperar na fila. Então se você chegar muito cedo, em quase todos os dias de Wimbledon, você consegue garantir um ingresso para você pagando. Por exemplo, eu paguei por volta de R$150. E essa questão do Wimbledon oferecer ingressos tão baratos virou até um símbolo de Wimbledon, como se fosse uma parcela das pessoas que só vão para lá
usando esse sistema de fila que chama The Quill, né, que é fila em inglês. E é bem interessante que eu fiz exatamente isso ano passado, eu peguei essa fila gigante, eu fui no segundo dia de Wimbledon, se eu não me engano, e aí basicamente o que aconteceu? Você fica no mato, né, com umas 40 mil pessoas, super organizado, bonitinho, tem vários seguranças, pessoas ali para acompanhar as pessoas, e aí você senta lá, você faz um piquenique, tem pessoas que vão lá beber, tem pessoas que levam uma raquete para ficar batendo bola ali na grama, jogar futebol, bater papo, conversar. Eu fiquei com a minha namorada, a gente ficou lendo um livro, tomando um café, comendo alguns salgadinhos, conversando e curtindo ali o som de Wimbledon, super organizado, super divertido. Então é uma maneira bem legal e existe essa cultura por trás da fila de Wimbledon, The Quill, que é basicamente pessoas que vão todos os anos lá para passar esse processo e não só aproveitar o que está dentro do estádio, mas também toda aquela dinâmica de curtir a fila enquanto você espera ela. Apesar de Wimbledon ser um dos cases mais icônicos do século XXI, eles não reinventaram a roda, eles usaram conceitos e coisas super importantes que marcas super estabelecidas, como por exemplo a Rolex ou a própria Hermès e Apple, utilizam há muitos anos, que é a questão da tradição, a questão da exclusividade, a questão do design limpo da Apple, que também o próprio Wimbledon traz muitos conceitos nesse aspecto, e com isso eles conseguiram construir uma marca sólida, uma das maiores marcas aí dentro do mundo de tênis e um torneio que lembra sempre tradição. Isso não foi fácil. Primeiro, eles estavam numa crise ferrada e eles decidiram emitir debêntures, né, que são empréstimos para conseguir financiar ali alguns anos de empresa. Segundo, eles investiram mais ainda em branding, então eles pegaram essa grana do financiamento e investiram mais em branding, voltaram a ter jogos domingo, obrigaram o uniforme a ser 100% branco, reformaram todo o estádio para dar aquele visual de anos 40, mas ao mesmo tempo com um grau de modernidade, implementaram uma grama nas quadras mais lento para os jogos serem mais interessantes para as pessoas que estão acompanhando, ser jogos com mais troca de bola, para ser mais ali divertido para as pessoas que estão assistindo. Investiram em tecnologia na medida certa, então pegaram uma empresa super tradicional no setor de tecnologia, a IBM, e trouxe elas como parceira para também ser a referência em inteligência artificial para o torneio. Trabalham todas as celebridades e os jogadores como centro dos torneios, tornando eles as celebridades do torneio e não o torneio em si. E por fim, essa conexão com o fã, com a pessoa que acompanha, seja através da fila, seja através do morango chantilly, que é uma parada obrigatória para quem vai no torneio, ou os bonés de Wimbledon, que quem vai garante um para usar na sua cabeça. E é isso, você curtiu esse vídeo? Tênis é minha paixão, acho que vocês perceberam, eu jogo tênis, adoro praticar o esporte, eu trabalho com 2 clientes aqui na minha agência de tênis, então foi um prazer gravar esse vídeo. E se você quer ter mais estratégias de marketing de negócios, coloca aqui nos comentários algum caso, alguma empresa, algum torneio de tênis que você quer que seja analisado, que em breve eu devo trazer aqui no canal. Obrigado por acompanhar esse vídeo e até logo!